Turma Connecticut, sábado, 10 de janeiro, 9 horas e 17 minutos. Vamos começar a matéria. Eu vou só fazer uma rememorização aqui. Eu dividi a tela com vocês. Na aula passada, nós fizemos essa parte aqui, que é a parte do... Começando aqui o universo dos verbos. Aí eu passei com vocês toda essa questão. O que está marcado aqui? Deixa eu ver aqui o que está errado aqui. Deixa eu pegar. Porque quando eu faço a aula, fica marcadinho. Deixa eu ver aqui. Let me check. E aí? Aqui, ó. Página. Tem que obedecer, mas tudo bem. Bom, a gente começa, na verdade, essa questão... é uma questão de universo dos verbos. A gente começa aqui na página 63, onde eu trabalho com vocês a questão do ING. A gente começa falando da nomenclatura, que às vezes parece que é a mesma coisa, tudo gravado. Eu estava até olhando, acho que eu não postei essa aula para vocês, perdão, tem que ter que olhar se eu postei. Quando eu não postar, vocês me ajudam aí, vídeo, tá faltando postar lá, me ajuda aí, pessoal. Aí, presente contínuo, página 66, depois, o futuro imediato, be going to, e pronto. Aí a gente, deixa eu ver, isso, aí termina a matéria, daqui para frente são só os works, que a gente depois tem que passar para vocês esses do works. Tá, beleza. Terminando aqui, essa aqui é a apostila 2. A gente começa a apostila 3, que é do módulo final. Não é módulo final de curso, módulo final dessa etapa nossa aqui, que é uma etapa onde onde a gente definitivamente passa para a parte mais séria do curso, que é a questão de lidar com verbos. Começou na aula passada, e a gente vai desembocar nessa aqui, e a partir de agora vão acontecer modificações no nosso formato, que é entrar definitivamente para uma conversação mais densa, afinal de contas, vamos ter mais... Hello, querida Valmira, good morning, bom dia. Vai ser uma conversação mais densa, porque nós estamos, afinal de contas, vamos começar a lidar com o passado. Então, hoje é importante por isso, porque até que na aula passada, os tempos os presentes continuados, não tem dificuldade. Agora, essa aula é muitíssimo importante por isso. Por isso, é assim gravada também, para mim passar para vocês. Então, vamos lá. Essa apostila eu vou enviar para vocês hoje. Oh, good morning, Valmir. Essa apostila eu vou enviar para vocês hoje. Já devia ter enviado para ter imprimido, mas é a cabeça que não está ajudando, mas vamos engatar o ano logo, tá? Módulo final, tá? O que nós vamos trabalhar aqui? Vamos trabalhar aqui hoje. Como sempre, você sabe, todo material meu tem a tabela fonológica, que ela é a base. Quem tiver com o celular em pé, por favor, peço que deite o celular, e aí clica no meio da tela, para poder dar uma expandida melhor aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Agora nós vamos trabalhar, gente, de uma maneira maciça com relação a verbos, tá? Então, assim, é de uma maneira maciça, de uma maneira muito forte. Então, assim, se você tiver alguma pergunta, anote aí agora para você me fazer uma pergunta, porque é uma sequência é uma sequência de raciocínio. Então, talvez você vai fazer uma pergunta que eu vou te responder daqui a 20 minutos. Então, assista com atenção, por favor, e anote a página tal, a pergunta tal, porque aí eu consigo fazer um apanhado melhor, tá? Quando eu falo de verbos, pessoal, a grande questão é que verbos é difícil no português. Na língua inglesa, ele não é difícil usar, ou melhor, ele é difícil usar porque você não está habituado, mas ele não é difícil de você entender o mecanismo de funcionamento. Não é difícil. Então, qual que é o conselho meu? Tenha paciência, tenha calma, não deixe os seus traumas do português te atacarem, te influenciarem aqui, nesse momento, porque ele é diferente, mas é de uma simplicidade gigante. Então, vamos adentrar aqui, ó. Primeira coisa é fazer menção para vocês disso aqui. Deixa eu só pegar uma outra tela, melhor para lhes mostrar isso aqui. Acredito que deve estar para vocês lá no material do... Como é que chama, John?
do grupo de materiais extras. Essa tela aqui, acredito que deve estar lá, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai entender esse mecanismo total. Quando eu falo there, o there sozinho é esse cara aqui, ó, lá ou ali. Ele sozinho desacompanhado. Então, vamos lá? Let's go there. Let's go there. Agora, quando o there for incluído do lado, aqui entra a questão da locucionalidade. A língua inglesa prefere, ama, trabalhar muito mais com duas palavras para fazer o trabalho de uma do que do que normalmente a gente está acostumado. Então vamos lá, deixa eu explicar essa questão da locução para vocês melhor. Cadê? Deixa eu pegar aqui o PDF para abrir e mandar para vocês. Deixa eu ver. Isso, deixa eu abrir com o PDF, porque já fica mais fácil vocês estarem acessando aqui a mentalidade do curso. Vamos lá, então. Quando eu lhes mandar, você vai lembrar do que eu falei. Ó, o que é uma locução? Uma locução é quando eu falo how, eu tenho a palavra como. Quando eu falo much, eu tenho a palavra muito. Eita, muito. Quando eu falo how much, eu vou ter a palavra quanto ou quanta. E uma locução, quando duas palavras fazem o trabalho de uma terceira palavra. Vou te dar outro exemplo aqui. Eu tenho a palavra, o verbo olhar, look, e tem a palavra for. Vamos entender isso aqui. Olha lá. Look é o verbo olhar, for é a preposição para. Look for, junto numa sequência, ele transforma-se no verbo procurar. Ok. Essa matéria realmente ela é conhecida como phrasal verb. Phrasal, falta um H aqui. Phrasal verb. É uma matéria avançada, mas você já começaram a ter contato com ela em vários momentos aqui no decorrer do curso. Então, você já está lidando com esses phrasal verbs, vocês só não sabem o nome da questão. Então, o que você está falando, John? Estou falando, então, que a língua inglesa ama um negócio chamado locução verbal. E outras locuções também. Locução verbal. E o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando você tem duas palavras fazendo o trabalho de uma só. Exemplo, para me dar o último exemplo para vocês, você vê que não é só porque é verbo, são várias locuções. É locução. Tem só sobrando um negócio aqui. Então, repara aqui, ó, a última que eu quero falar para vocês aqui, ó. Eu posso falar a palavra at last, que vai significar finalmente. A questão toda é que eu tenho uma palavra para finalmente, que é quem? Finally. Final, final. Quando eu coloco o li, vocês viram no começo da postura 2, esse li no final traz palavras para mente. Então fica finalmente. Então, olha lá o que eu estou querendo dizer. Olha lá. Apesar de ser uma coisa simples, olha lá, uma preposição com um advérbio de tempo. Isso aí, duas palavrinhas formam finalmente. Então, tem dois jeitos de falar. Se o falante nativo tiver que optar por falar qual que ele vai querer, com certeza ele vai optar por querer essa aqui. É uma questão de preferência nacional, eles preferem isso. Tá? Então, a gente tem só que absorver esse pensamento. Bom, no universo do there, o there sozinho é lá ou ali, o there junto com o verbo to be, there is, there are, existe ou existem. No passado, que nós vamos entrar hoje, o verbo to be, aonde você tinha is, você vai colocar o was, e onde você tinha are, você vai colocar o were. Então, ser, estar, era ou estava. E aqui there was, havia, there were, haviam. Se você pegar um livro de gramática normal, um livro de gramática simples, lá de simples, livro de gramática simples, lá vai estar falando bem assim, ó. There is, vai estar assim, ó. Não tá errado não, lá, ó. There is one car in my garage.
ponto final. Tradução, existe ou há, olha lá, ó, há, isso aqui tudo, ó, há um carro na minha garagem, ponto final. Garagem é a palavra francesa. Olha lá, ó, o there is aqui, ó, ele está prefigurando como sendo como tem a tradução de há. Agora, qual que é o problema? O problema é que quando eu vou para o there are, nos livros de gramática brasileira simples, os gramáticos não estão preocupando, não estão nem para nada lá. Ó. There are three, three cars in my garage. Garage. No final. Então, vou pegar aqui, só vou trocar o numeral lá embaixo. Lá, ó. Olha lá. A de 1 vai para 3. A 3 carros na minha garagem. O problema dos gramáticos brasileiros é que eles não pensam que as crianças, quando estão na fase de aprendizagem, não dão conta disso. E aí coloca a para existe e coloca a também para existem. Isso é ruim. Por isso, a melhor tradução para o verbo to be, além de você falar a, é o verbo existir. There is, existe. E o there are, é o que você tem aqui, ó. E o there are, é melhor você colocar. Com certeza, ele faz esse trabalho de ser, deixa eu pegar aqui, ó. Com certeza, ele faz esse trabalho de ser plural. Olha lá. Só pegar para cá, olha lá. Mesma coisa. Vai ser a, eu vou chamar, vou falar aqui. Existe barra existem. Você fala, então, John, então vamos lá. Estou falando que esse there is, a melhor tradução para ele não é apenas ser o há, também o existe. De igual modo, o there are, também o ideal é que ele seja considerado por vocês como plural. Posso falar posso. A melhor tradução é existem. Existem 3 carros na minha garagem. Existe um carro na minha garagem. Tá bom? Pronto. Então, vamos lá. Agora sim. Eu dei um panorama geral para vocês. Então, repara. Ó, eu botei aqui there to be. Então, como o verbo to be em si só, ele é am, is ou are. Am, is ou are. E no passado, você vai ver daqui a pouco que ele vai fazer uma modificação, vai virar was ou were. O que acontece? Eu vou colocar então para vocês aqui, ó lá. Repara. Há, existe. Não há, não existe. Há, existe, singular. Vamos só entender a questão da estrutura. Tá bom? Olha lá, ó. There is, vira there's. There are, nem sempre é bom fazer a modificação, porque there fica embolado. Seria se eu fizesse aqui, lá, o there, o que aconteceu? Eu cortei aqui a letra I e puxei o S, there's. Se eu corto aqui a letra A e coloco aqui, fica there, fica embolado. Então, não é usual fazer isso. Mantenha o there are do mesmo jeito que está. Pronto. There is a coffee shop near here. Existe uma cafeteria aqui perto. There are 20 students here. Existem 20 estudantes aqui. Bom, na negativa, você já sabe quem é que entra na jogada. Entra aqui o is not e o isn't, na maneira contraída. Então, o que você vai fazer? Você vai só associar, que quando vai falar, você pode falar there is, not ou there isn't. Na conversação, pela lei de menor esforço, eles sempre vão dar mais preferência para fazer quem? Para falar com o there isn't. Sempre preferência na conversação pela short form. O isn't vira o is not vira are not. E o aren't vira. E o are not vira aren't. Pronto. Tem aí o personagem da negativa. Isso aqui tá fácil ainda porque é verbo to be. Não tem grande dificuldade lá. There isn't a bookstore
store near here? Existe uma livraria aqui perto daqui. There aren't Portuguese classes today. Não há aulas de português hoje. Então, isn't e aren't. Então, só para te mostrar que esse there, aqui, ó, esse there, ele vai dar a ideia de, quando se juntar com o outro lá, ó, vai dar a ideia do verbo to be. Só isso. Ser, estar. Haver, existir. Finalmente, vocês vão começar a mexer mais do que nunca com o be logo, que agora vai aparecer. Porque eu sempre falei assim, o verbo to be devia ser verbo to am, to is ou to are. Você nunca vê o be? De agora para frente, você começa a ver muito. No inglês básico, ele quase não aparece. No inglês, agora, já que nós estamos caminhando para ir para intermediário, aí ele aparece mais. Interrogativa, temos aqui, então, olha lá, ó, interrogative. O que acontece? Nós já sabemos que o interrogativo vai sempre começar com o verbo. Deixa eu mudar de cor aqui. Olha lá. Se eu tenho aqui o is e eu tenho aqui o are, certamente vamos fazer essa movimentação para cá. Ó, is there, are there. O que mais? Olha lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui e aqui, ó, para você ver, ó lá, ó. Note que no fundo, o there, ele é um acréscimo. Você tem que estar muito ligada na postura que ele assume, porque olha lá, ó, there is there. A tradução, is there a doctor here? Vamos imaginar, vamos imaginar o que eu havia falado com vocês aqui no começo. Deixa eu só pegar para cá essa coloração aqui, ó. O que eu havia falado com vocês nessa, deixa eu ver se está aqui embaixo, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó lá, repara. O que o Titio está falando? There sozinho é lá ou ali. Lá ou ali. There is, existe ou há, there are, existem ou há. Pronto. Imagine que eu esqueci dessa informação e falei aqui, ó lá, ó. Está lá, está lá um médico aqui? Então você pensa que só pela sua analogia fica esquisito você falar assim. Estão lá tickets para o show? Aqui nem tanto. Olha lá, ó. Lá estão ingressos para o show? Aqui não fica esquisito, mas você não fala assim. Qual que é a melhor tradução? Existem ingressos para o show? Só isso. Então, o que eu estou falando é que o advérbio de lugar, lá ou ali, se não aparecer no lugar certo, fica esquisito. Você não usa. A língua inglesa sempre vai estar pedindo, sempre vai estar tentando fazer movimento com relação ao que é lógico e ao que ao que faz um sentido bom para a conversação. Tem coisa que fica esquisita e não usa. Então, olha lá, repara. Verbo to be. Aí, muito bem. Aí temos agora, olha lá, ó, só comentando aqui, ó, a questão da question tag. Deixa eu fazer esse comentário pegando uma parte final da postura 2 aqui. Vou pegar aqui. Ó. Nessa parte final aqui, entra um negócio chamado de question tag. As question tags, eu não vou perder tempo, não, porque senão você já convive com ela. É só quando você vai usar depois da vírgula uma interrogação. Olha lá, ó, don't you? Is he? Utilizando. Você faz uma declaração, você começa a sentença com uma declaração, ó, e faz o arremate depois da pergunta, depois da vírgula. Só isso, que é uma tag question. Ó lá. Que é um material acessório. Você nem estuda isso, isso não faz. Isso é usado na conversação. Pronto, ó lá. Aqui começa a questão da tag question também com ele, ó lá, ó. There is a problem here. Então, ó lá, ó. Existe um problema aqui. Eu estou afirmando. Não há? Isn't there? Ó lá. There isn't a problem here. Não há um problema aqui. Então, agora o que eu fiz? Agora eu já neguei aqui no começo. There isn't a problem here. Aí, o que eu faço? Agora eu chego aqui e faço is there? Ou seja, é um jogo de palavras. Não vou perder muito tempo com vocês agora, porque eu quero que vocês já vão conviver com eles lá na frente. Isso aqui não é parte de gramática. É só a questão das tag questions, que é como se fosse uma etiqueta de pergunta. Uma tag é a palavra etiqueta. Que é um restinho, um restolho de uma pergunta. Se você declara alguma coisa nesse primeiro momento aqui, ó, você declara a coisa aqui, você interroga ou nega no final.
Só isso. Você interroga ou nega no final. Então, é um recurso de conversação. Beleza? Vamos agora retomar o universo dos verbos, que eu ia falar da aula passada. Que eu havia nós começamos a falar. Aquela parte lá, ela é conhecida como nos domínios do ING, nos domínios do ING. Agora, nós vamos entrar na parte que é um divisor de águas. Eu estou falando aqui, ó, quando você tiver a apostila, aqui, ó, em linguística chamamos isso de sine qua non, ou seja, sem a qual não pode ser. No latim, sine qua non, sem a qual não pode ser. E que palavra é essa? Que situação é essa? Bom, vamos entrar. Dinâmica dos idiomas. Qualquer idioma que você for fazer na vida. Acho que só não aquele negócio de surdo mudo, tá? Aí eu não posso falar, mas dos que são verbalizados. A língua se divide em fonética, gramática e vocabulário. FGV. Fundação Getúlio Vargas? Não. É o que eu estou falando aí, ó. Fonética, gramática e vocabulário. Essas três competências dominadas trazem para você o idioma. Trazem para você o idioma. Agora, eu faço uma pergunta e às vezes as pessoas ficam chateadas comigo. Mas é porque expõe uma realidade. Se você não conhece gramática do português, por que cargas d'água você tem que aprender inglês através da gramática do inglês? Não tem sentido, não faz sentido. Você não sabe. Você é mais ou menos. Você se vira nos 30 na gramática do português. Por que você tem que começar a estudar inglês trabalhando com gramática? Então, é o que eu sempre digo. Vamos trabalhar sempre essa questão da sua competência de ler, traduzir, ouvir e raciocinar. Ler, traduzir, ouvir e raciocinar. Ler, o que eu leio, eu entendo? Pá. O que eu escuto, eu entendo? Pá. Se essas duas competências estiverem alinhadas, a fala vem. Se elas estiverem descompensadas, desalinhadas, a que está funda, a que está rasa, a que está funda, a que está rasa, se estiver desse jeito, não dá comunicabilidade. Não funciona, tá bom? O que mais? Vamos lá, então. Olha, repara. Eu vou falar com vocês aqui, nós estamos entrando aqui no universo dos verbos. Não sei se vocês já viram aquele filme Titanic, não sei se vocês já viram, mas é até interessante a gente falar isso aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, deixa eu pegar aqui, colocar aqui, ó, imagem, iceberg. Olha lá, ó. Aqui até que não, mas essa aqui é uma foto boa, olha lá. Vamos pegar, eita, eu queria pegar ela, mas ela está em outro lugar. Mas dá para você ver aqui, ó, um iceberg. Vamos supor que você mirou nessa parte aqui para você desviar dele. Olha lá, para aqui para dentro está muito maior e tem muito mais massa. O que aparece no iceberg, o que aparece no final, essa aqui é excelente, olha lá. O que aparece em cima da lâmina do mar, não é a cara do iceberg todo. Foi o que o Titanic fez. Ele desviou da parte de cima, mas pegou na parte de baixo. O que você quer dizer com isso, John? Que nós estudar verbos, você começa pela ponta do iceberg e vai descendo para mais coisas. Hoje é a ponta do iceberg que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero ser muito prático nessa questão, porque eu não quero ficar dando para vocês os preâmbulos de conversação, porque isso todo mundo já faz, o Duolingo já faz, todo mundo já faz. E esse caminho traz um pouco de desespero, porque afinal de contas é conversar muito, é chegar no mesmo lugar. Depois, se você tiver paciência, você leia. Quando a gente fala do universo dos verbos, repara, ó, você vai ter uma galera no futuro. Tá vendo? Ó? O Simple Future. Essa aula é tão simples que eu vou só te mandar ela pelo Telegram para você estar ajustando ela com a aula passada, que seria presente contínuos, depois seria o futuro. Aí, no presente contínuo tem o futuro imediato, presente contínuo e futuro imediato se mesclam, aí tem essa aula, e aí logo depois eu vou colocar embaixo para vocês o futuro simples, porque é só trabalhar com will e com shall, não tem mais nada colocar antes. Mas eu vou lhes mostrar isso aqui mais claramente. Repara, existem dois tipos, isso aqui é uma linguagem minha, tá? Que eu uso, que eu descobri, que o meu professor me ensinou, tá? Lá da Guiana. Seguinte, quando você
A gente está ficando mais velho, a gente fala assim, puxa vida, as rugas estão chegando. Isso é a gente mais velho, né? Quem tem condição vai lá e faz uma plásticas,zinha. Sobe o rosto, faz um negócio, tira uma coisa aqui, tira outra coisa ali, né? Então, fazer plástica é uma intervenção que você faz para quem tem gente que tem a orelha de abano, diminui a orelha, fica mais para trás. Quem tem o nariz maior, igual o Luciano Huck, pode ficar, né? Luciano Huck, se entrar numa piscina e nadar de costas, o pessoal grita tubarão. Então, assim, mas é a família dele, a descendência dele, são judeus. Isso é uma marca registrada. Aqui no Brasil ele é assim, mas quando ele vai lá para a turma dele nos Estados Unidos, é todo mundo igual. Então, todo mundo tem narigão. Então, para que ele vai tirar? Né? Então, vamos lá. Quando eu faço uma intervenção, eu faço uma plástica. Quando eu faço uma facilidade, eu faço uma maquiação. O que eu estou chamando de maquiar? Repara, olha essa frase aqui, ó. Eu trabalho em Nova York. Essa frase aqui, ó. Se eu quiser falar eu trabalharei, vamos pegar, deixa eu fazer dois movimentações aqui, ó. Repara, ó. Trabalhe, não, deixa eu pegar aqui no lugar melhor, para ficar até mais fácil a gente entender isso. Eu tenho esse mecanismo aqui mais fácil aqui. Peguei a pasta errada, peraí. Aqui, ó. Eu expliquei isso para vocês quando a gente fez a flexão da terceira pessoa do singular lá no começo do curso, vocês estavam comigo. Lá no comecinho mesmo. Deixa eu só achar aqui, porque lá, achei, ó. Repara. Lá naquele dia, no começo do curso, eu falei, gente, vamos trabalhar hoje, acho na página 52 da apostila 1, vamos trabalhar. Peguei. Vamos trabalhar hoje aqui os verbos. Aí eu falo com vocês, olha lá, repara, que no presente simples o verbo sofre 3 flexões. Ora, ele pode ser com S, ES ou IES. Pronto, questão de verbos. Mas agora vamos pegar essa parte aqui, ó. Quando eu venho para cá, eu mostro a vocês, olha lá, ó. O que a gente chama de flexão modo temporal? É quando eu traço uma linha aqui, ó, no que eu chamo de raiz. Qual que é a raiz da palavra trabalho? Olha lá, trabalha. Até o LH é a raiz da palavra trabalho. Depois vem as flexões. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos. Repare que no português, eu faço uma intervenção aqui, ó. Repara aqui, eu venho aqui e coloco o, as, amos, as, ão. Aí eu flexiono o verbo. Trabalham, trabalhamos, trabalham. Quando eu vou para o futuro, trabalharão. Quando eu vou passar, trabalhavam. Pronto. Quando eu venho aqui e faço essa intervenção no verbo aqui, ó, eu fiz uma cirurgia plástica. O verbo é work, repara lá, ó. O verbo é work. Quando eu faço essa flexão, ó, ele é work. Quando eu coloco mais alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Eu coloquei, talvez, sei lá, um piercing, uma tatuagem, eu fiz uma intervenção. Então, ele passou de work para works. Vamos entender agora essa questão aqui no futuro. Olha lá, ó. De novo, olha lá. A base do verbo trabalha, pega até aqui, ó. Pega até aqui essa parte toda inicial aqui. Olha lá, trabalha até o LH. Aí depois eu entro com a minha plásticazinha. Eu venho aqui e mudo de alguma maneira lá, ó. Trabalharei. Ou seja, a raiz é a minha intervenção colocou aqui um O para eu trabalho e um arei para eu trabalharei. No português eu faço uma parte, no inglês não, olha lá, repara, o verbo é work. Aqui embaixo ele continua work. Ah, ele muda para trabalharei. Eu apenas faço uma maquiação do verbo, que eu coloco uma coisinha antes, dou uma maquiada nele. Olha lá. Coloquei o will, só o fato de ter esse will aqui, a criança foi para o trabalharei. Virou trabalharei, olha lá, repara. Trabalharei, tá vendo aqui, ó? Só pelo fato de ter colocado o will. Então, o que eu estou falando? Na base, lá, eu falo, eu trabalho. Se eu quiser falar ela trabalha, eu tenho que falar she works. Eu venho aqui no verbo e coloco um S. Aí eu faço uma operaçãozinha nele, uma intervenção. Do jeito que está aqui, eu apenas faço uma questão mais simples, que eu faço o quê? Eu coloco aqui apenas um aditivozinho antes, e isso aqui faz eu terminar em trabalharei. Pronto. Agora, no passado, não. No passado, eu não tenho como maquiar.
Até tem, vou te mostrar daqui a pouco, até tem. Mas no geral, e quando eu faço isso, eu preciso entender como que os verbos se comportam. Então, vamos lá. Pega no mesmo verbo trabalhar, ó, trabalhei, olha lá, ó, a base dele, trabalha, olha lá, ó, trabalha, trabalha, até o H, tá vendo? Ó? Daqui para frente fica a partícula modo temporal, que vai me dar a ideia de quem que está falando o quê. Olha lá, eu trabalhei, e depois eu falo que eu trabalhei, eu tenho trabalhado. Trabalhei, trabalhado. Então, olha lá, o que aconteceu? Eu cheguei aqui na base do verbo, ó, que era work, e fiz uma intervenção nele. Olha lá, era work e era work. Intervenção que eu fiz, eu entrei com esse EDzinho aqui, e isso me deu a ideia de passado. Vamos entrar nessa parte aqui hoje. Eu estou te mostrando que a língua inglesa, ela fica entre duas, igual a língua portuguesa também, entre dois momentos. Eu vou maquiar, eu vou fazer intervenção, vou fazer uma plástica. Eu vou maquiar, vou fazer uma plástica. No futuro, é sempre maquiação. Só põe um termo aditivo. O verbo permanece, ó, sem mexer ou nada. Ó, não tem nada aqui no verbo. Ó, igual. Eu trabalho, tá vendo aqui? Ó, eu trabalho, work. Se eu falar, eu trabalharei, o work permaneceu o mesmo. O que mudou foi que eu coloquei aqui um aditivo antes, que eu chamo de maquiar a situação. Pronto. O que acontece? Agora, isso aqui foi uma amostra de por onde nós vamos caminhar, para onde nós vamos andar hoje, tá bom? É só uma amostra. O que acontece? Eu preciso passar com vocês por outros caminhos agora para vocês chegarem ao entendimento necessário. Vamos lá. Vem comigo. Ó, quando a gente fala de trabalhar com verbos, o primeiro tempo que você estuda é o tempo imperativo, gramaticalmente falando. Olha lá. Por quê? Porque você usa ele sem flexionar. É mais ou menos igual o índio conversa. Olha lá, ó. Seja um bom garoto. Be a good boy. Venha comigo. Come with me. Consiga-me este livro. Pegue para mim este livro. Get me that book. Faça isso. Do this. Então, repara que aqui os verbos estão todos da maneira usada, da maneira que eu vou usar na sua forma básica. Não tem nenhuma conjugação, não tem nada. Não tem nenhuma maquiação, nem nada aqui, ó. Ele está na sua forma original, na sua forma básica. Que tempo é esse, então? Esse é o tempo imperativo. Quando eu falo, pega para mim, traz isso aqui, tá vendo? Eu não estou fazendo flexões no verbo. Se eu falo eu trouxe, eu flexionei. Ele vai trazer, eu flexionei. Ele trará, eu flexionei. Aqui não. Olha lá, ó. Vou falar. Envie um telegrama. Send a telegram. Envie um telegrama. Send a telegram. Então, olha lá, o verbo está na base, não tem mais nada. Essa aqui é a forma do imperativo. Bom? Muito bem. Normal, não tem muito o que falar. Na forma da. Aí vai entrar a questão lá do do e do does, mas essa parte nós vamos ver mais à frente. Então, só para te constar isso aí. Essa aqui é a primeira parte, você quase não usa, porque todo mundo faz o movimento. Agora, vamos lá. Iniciando a viagem no passado dos verbos ingleses. Aqui é que nós vamos agarrar um bom tempo, ou talvez até o final do nosso curso, nessa perspectiva de você entender, compreender e usar essa questão dos verbos no passado. Porque é a pedra no sapato dos brasileiros. Aquela hora eu falei do did, justamente por isso, porque nesse momento aqui é que vai haver, aqui entra a maquiação de algumas coisas quando eu uso o did. Vou lhes mostrar daqui a pouquinho. Então, ó, até aqui tá todo mundo entendido? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma variação? Não. Eu pedi para anotar. Então tá tranquilo? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Se tiver, a hora é essa, porque agora nós vamos fazer uma migrada, tá? Vamos migrar para o quê, professor? Vamos migrar agora do que a gente a vida toda, nós nunca trabalhamos inteiramente essa situação, que é o quê? Verbos no passado. Verbos no passado. Como eu lhes falei, eu estou sendo bem sincero e te peço, não precisa preocupar, trazer para a sua vida
a questão da, ai, é difícil. Quando eu falo, repara, eu sou médico, ok? Tá aí, nossa querida Fabiana pode falar isso aí. Sou médico, chego no consultório, faço um exame, tal, aí pega o sangue, olha lá, aí o cara me pede uns 15 exames lá, tudo no médico, aí você vai lá no laboratório, o cara tirou você umas 10 ampolas de sangue, faz negócio, chega no médico com um envelope. O médico pega aquilo, olha aqui e fala, rapaz, você está com inflamação pleonástica na segunda verba da parafuseta da rebimboca da coluna. Aí você fala, ei, doutor, a inflamação pleonástica, eu vou mudar. Nem existe esse nome. Aí o cara falou de jeito aí, você fala, vou morrer. Quando o cara fala que é assim, fala difícil, você está numa clínica, você fala assim, olha, o tratamento aqui é tal. Às vezes você vai num médico mais simples, o cara lá sabe o negócio, não, isso aqui resolve. Chupa um chiclete e toma um Doril, igual o MacGyver fazia, com um chiclete criava uma bomba. Ou seja, quando a pessoa fala inflamação pleonástica da segunda vertebra performática da rebimboca da parafuseta da coluna sua, você fala, vi, doutora, vou morrer. Não, calma. Toma aí um laxante, toma aí uma inflamação e para de ficar pegando peso. Pronto, vou mudar a vida. Ok, faça aí umas duas sessões e vai melhorar. Quando o cara fala difícil, nossa, esse cara estudou muito, tá falando certo, não sei o quê. Por que eu tô te falando isso? Quando as pessoas falam que inglês é difícil, é fácil de cobrar muito. Porque, afinal de contas, você não sabe, você tem que aprender, você tem algum plano na sua vida, você vai precisar de inglês, aí o cara vai enfiar a faca em você e às vezes a pessoa paga. Quando eu falo para você assim, gente, inglês não é difícil, só é diferente, ah, não, o John simplifica muitas coisas, mas é verdade. É verdade. E não justifica te cobrar muito caro para você aprender uma coisa que se você estivesse nas ruas da Inglaterra, você aprenderia. Nas ruas de Nova York, você aprenderia. Então vamos lá, ó. Repara, deixa eu fazer só um adendo com você sobre isso aqui. Deixa eu te fazer lembrar de uma coisa que você já vivenciou lá atrás. Olha aqui, ó. Se eu falo no presente, é, eu trabalho todo dia. Ponto. Ela trabalha todo dia. Nós trabalhamos. Opa, o dedo gordo. Nós trabalhamos todo dia. Ponto final. Vem aqui, só para ficar mais fácil a minha vida, copiar, colar, jogo no Google Tradutor, no Google Tradutor, deveria estar aqui, facinho, olha lá, ó. Inglês, português, português, inglês, variação, olha lá, copiar, colar, repara, olha lá, ó. Quando eu estou falando eu, o verbo lá, o work, permanece invariável, repara lá, ó, I work, tá? Quando eu falo nós trabalhamos, o verbo permanece invariável. Olha lá, ó. We work. Então, repara. Work, ó. Work. Tá vendo, ó? Trabalho, trabalho, trabalhamos. Repara que no português a confusão está no português, olha lá. Repara. Português, de trabalho para trabalhamos, eu mudo o a amos. Em inglês, não, olha lá. Era trabalho, continuou, era work, continuou work. Mudou para quem? Mudou para quando chegou aqui no she. A terceira pessoa do singular, eu faço, então, uma plástica no verbo, acrescento aqui no final dele, um Szinho, e isso aqui vai torná-lo um verbo flexionado. Pronto. Se eu fosse fazer essas mesmas perguntas aqui, ó, aqui o que aconteceria? Olha lá. Eu trabalho todo dia? Eu trabalho todo dia? Vamos lembrar, olha lá. Se eu estou falando do verbo trabalhar, eu sou obrigado a trazer para a minha vida o do. Então, eu falo, ó, eu trabalho, só copio aqui, ó. Olha lá, ó. Do I work every day? Pronto. O que eu fiz? Perguntei se eu trabalho todo dia. Bati a cabeça, esqueci, eu trabalho todo dia? Do I work? Mais nada. Olha lá, ó. Nós trabalhamos todo dia. Bati a cabeça se nós esquecemos que nós trabalhamos todo dia. Como é que eu faço? Olha lá. Do we work? Só preciso diminuir aqui, que aqui não precisa ficar maiúsculo, não, porque já não está no meio do início. Olha lá, ó. Então, lá, repara. O que nós falamos? Essa aula você teve comigo lá.
Tá gravado e dá para você lá, repara. Se você estiver falando do abençoado do tempo presente, vou perguntar, você tem que introduzir na sua vida aqui o do. O do. E para Rich It, lembra, olha lá, eu quero te mostrar isso lá. Todo mundo é work. Chega no Rich It, vira works. Todo mundo é do. Chega no Rich It, vai virar o quê? Olha lá, só pega aqui, ó. Eu coloco aqui o does. Tem que ser diferente, não é isso? E para todo mundo é do, mas tem que ser does. Então, does. E se eu já mexi na minha sentença uma vez, já fiz uma gracinha, já. Para que fazer duas vezes? Se fosse em português, continuaria. Em inglês, basta mexer uma vez. E aí eu sei que essa sentença está interrogativa por dois motivos. O primeiro motivo, começou com o verbo auxiliar. E começou com o verbo é pergunta. E termina com interrogação. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui? Você já conhecia esse negócio de fazer plástica no verbo. Que era lá, ó. Aqui era works. Olha lá. Aqui eu fiz uma plástica. Quando eu coloquei esse does aqui, repara, é o mesmo verbo work da interrogativa, ó, interrogativa, interrogativa. É o mesmo da afirmativa. Então, o que eu fiz? Eu maquiei ele aqui, coloquei o works. Aqui eu fiz uma plástica. Aqui eu maquiei, ó, does e do. Isso é uma maquiação do tempo. Isso é uma maquiação do tempo. Por quê? Porque, olha lá, o verbo permaneceu sem mexer, olha lá, work, work. Olha lá, afirmativa e interrogativa. É o mesmo work. Mas quando eu coloco o do aqui, virou interrogativa. Pronto, guarda isso na cabeça sua. Porque agora nós vamos entrar agora no passado. E o verbo do no passado é did. Que então ele faz a maquiagem do mesmo jeito. Mas repara, eu vou começar com a forma afirmativa e depois vou para a forma interrogativa. Repara. Eles formam pequenas tribos. Eles formam pequenas tribos. Eles formam. Presente. Eu formo, tu forma, né? Eles formam. Presente. Pronto. Repare. No presente, eu sou obrigado a flexionar o verbo. Repara, aqui o verbo, ele está para mim, ó, como form. Repara aqui, ó. Ele está como form. Form. Já que são eles formam. Pronto. Olha lá, ó. Agora, eu preciso colocar essa frase no passado. Precisa? Preciso. O que acontece? Eu coloco agora um edzinho aqui no final. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, eu fiz uma plástica no verbo, para ele modificar. De form para formed. Quando eu fiz isso, olha lá, ó, havam. Eu joguei no passado. Automaticamente, essa sentença foi toda para o passado. Só de eu ter colocado aquele ed lá. Eu fiz uma plástica no verbo. Pronto, termina a confusão aqui, para todos os demais verbos, na afirmativa. Porque quando eu for interrogar ou negar, eu vou entrar agora com a maquiação, que é o did, ou lá embaixo, did not. Olha lá, ó. Eles formam, eles formavam. Eles formavam, está aqui no passado. Eles formavam. Olha lá. Eles formavam, continua no passado. Vou colocar aqui, tá vendo? Ó, passado do mesmo jeito. Mas igual tá ali em cima lá. Vou mostrar para você lá. Igual tá aqui em cima, ó. Formavam, olha lá. Formavam, olha lá. Igualzinho tá aqui em cima, é a mesma coisa. Ó. Eles formavam pequenas tribos, eles formavam. Ah, mas agora que é interrogativa? Essa é a questão. Quando eu tiver uma interrogativa, eu vou começar com o did. Lembra do do? Do you speak English? Vou começar com o did. Já que eu já mexi no did, eu vou deixar o verbo aqui invariável. Eu não vou mexer mais na cara do verbo. Porque eu já maquiei ele aqui atrás, ó, já está maquiado. Pronto. Isso é lidar com inglês. Ora eu maquio, ora eu faço uma plástica. Nas afirmativas, plástica. Nas interrogativas negativas, maquiagem. Só isso. O negócio é a gente entender agora esse universo aqui da plástica, que vai ser a grande questão para nós. Só que se eu for interrogar, não tem problema. O que eu faço? Eu coloco o did, dou a maquiada e sigo minha vida. O nosso problema está nas sentenças afirmativas. Porque nas interrogativas os ingleses resolveram, ó, meter o did aqui, ó. Colocar o did facilitou a vida de todo mundo. Agora, aí, ó.
Agora, o ED, eu interfiro, eu faço uma intervenção, um procedimento na cara do verbo, ele vai de form para formed. Mas também é bom que é só. Vamos imaginar, ó, que eu pegasse o verbo formar. Vamos imaginar que alguma tristeza do destino, transferir isso para o inglês. They formed Ava, you formed Ave, nós formávamos, eles formavam. O inglês não quis isso. Mudou para formed, mudou para todo mundo. I formed, you formed, he formed, she formed, it formed, we formed, you formed, they formed. O formed fica para todo mundo. Se fosse em inglês, olha lá, ó, se fosse em inglês, I like, you like, he, she, it like, they likes, they like, you like. Vamos fazer português. Vamos imaginar que fosse. Eu likeava, tu likeavas, ele likeava. Nós likeávamos, eles likeavam, e eles likeavam. Nós likeávamos, eles likeavam. Tá vendo? Se fosse a mesma dinâmica do português e do inglês, o que é like virava likeava, likearia, likeávamos, likearieis. Era uma tristeza, eu nem entrava. Porque aí rumou pro lado do alemão. Foi o que os ingleses fizeram. Se a gente for por esse lado, vamos ficar igual os alemães. Igual o latim de Roma. Não vamos fazer esse movimento, não. O form fica para todo mundo. O formed fica para todo mundo. Então, vamos continuar na sequência aqui, lá. Então, negativa. Repara, negativa. Se lembra lá, vamos pegar, vamos fazer a comparação, para você não achar que o mundo é essa complexidade, não. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Vamos fazer negativa? Olha lá, ó. Aqui, ó. Eu trabalho todo dia. Negativa. I don't work every day. Every day. Eu não trabalho todo dia. Ponto. Tô negando. Ela não trabalha todo dia. Olha lá, ó. Vou deixar o espaço. Ó, não tem dificuldade nenhuma. Você já sabe que é does para interrogar. Olha lá, ó. Olha lá que doido. Vou pegar aqui. Só pega aqui, ó. She. É começando a sentença? Maiúsculo. Coloque she doesn't. She does not work every day. Vou mudar de cor para você ver aqui. Esse does not aqui, repare que por padrão, na hora de conversar, o que ele faz? Traz para cá e manda alguém embora. Puf, manda embora o all. Doesn't. She doesn't. Mas se for no outro lá, ó, repara, a mesma coisa que aqui embaixo, ó. Ele não trabalha? Ele não trabalha. Agora eu vou negar. Pronto. Olha lá, ó. Nós não trabalhamos? Olha lá, pega para cá, traz para cá, ó. Começa com a letra maiúscula. We both, nós ambos, nós dois, não, don't work every day. Não. O que eu estou querendo te dizer é que você já convivia com o do e don't. Eu não fiz isso aqui, pessoal. Se você aplicar um exercício de gramática, do, does, sei o quê, na hora você faz, depois você esquece. Na hora fica muito claro, mas o que te dá garantia é só se você usar muitas vezes. Por isso que é textualidade, os vários textos que a gente tem que fazer, isso tem que entrar na vida de vocês. Deixa eu pegar aqui a apostila de novo. Vamos lá, então. Ó, interrogativa negativa vai entrar naquela hora que eu te falei lá atrás, lá das tag questions. Então, não precisa mexer com ela não, tá vendo? Ó? Mas, basicamente, se eu vou interrogar ou negar, é aquilo que a gente fala. Você não vai no show de Gustavo Lima, mas você já está perguntando, está negando para a pessoa. Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Você fala, você não vai, a minha voz me dá a entonação de pergunta, mas eu estou negando para você. Estou te pressionando, dizendo, não, eu vou sim, eu vou sim. Isso aqui é chamado de interrogativa negativa. E o que acontece? A interrogação vai estar aqui. Eu posso começar só com did e pôr o not depois, ou posso começar já negando didn't. Só isso. Não tem mais nada. Essas estruturas, gente, deixa eu falar com você. Esse do dá trabalho para pegar mesmo.
Não estou aqui para mentir para você e dizer, não, tem isso não. Dá trabalho para pegar porque não tem no português. A gente já mexe na cara do verbo. Os ingleses não, eles colocam do, did, will. Então a dificuldade sua vai estar só para você associar a necessidade de você aprender a usar esse do, did, que é aos poucos. Então, às vezes eu faço uma pergunta para um aluno que está no modo intermediário, eu vou fazer uma pergunta para ele, eu falo, did you, papapá, até que ele pensa no did, se eu faço a pergunta, a gente já sabe que está entrando. Se eu faço a pergunta no presente, só pelo clima do passado, eu já me respondo no passado certinho. Eu falo, viu o que você fez? Você traduziu, porque a nossa fala aqui, nós não está envolvendo com o passado. Eu te fiz uma pergunta no presente, você jogou para o passado. Se eu coloco o did aqui, você se complicava todo. Eu estou te mostrando a necessidade que tem de você cair para dentro, realmente, de lidar com os auxiliares. Isso vai estar aqui no nosso curso. Não se preocupe. Estou te falando para não tenha medo. Por favor, não tenha medo. Tente entender como é que é isso. Como é que é esse mecanismo, porque você vai ter que usar muito. Então, se afastar, temer, por dificuldade, não é a solução. A solução é cair para dentro mesmo. Cair para dentro mesmo, de entender esse negócio. Muito bem, vamos lá. Passa para frente um pouquinho aqui, ó. Agora, nós vamos começar uma outra circunstância. Verbos no passado. Vamos entender agora a questão do primeiro, da ponta. Vamos descer agora um pouquinho o iceberg. Aquilo ali foi a ponta. Vamos descer agora um pouquinho do iceberg. Então, não estamos embaixo da água, não. O próximo é embaixo da água. Ainda está né, aquela ponta, está quase aquela chegando na base da água lá. Ó. O verbo to be é ser estar. É o verbo mais conhecido da língua inglesa. Então, só estou comentando com você. Ele é am, is ou are. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o documento. Ó. Vamos entender o seguinte, só isso, ó. O verbo to be, ele deveria ser, de alguma maneira, ser conhecido, chamado de verbo. Verbo am, verbo is ou verbo are. Porque raramente, repara, você está de tempo que nós estamos falando desse tal do verbo to be, e você raramente vê esse be na sua vida. O to é porque é infinitivo, vai fazer, nossa. O to é infinitivo, então se eu colocar lá o to, mas aqui, que verbo é esse? É o verbo be. O to é só para poder dar uma conotação de flexão. O verbo be, ora ele é am, ora ele é is, ora ele é are. Até hoje, para nós, foi assim. O que você vai começar a associar agora? E onde você colocava am, você vai começar a colocar agora esse cara aqui, ó, was. E onde você colocava o are, você vai começar a colocar esse cara aqui, ó, were. Vou deixar alinhado aqui, mais aqui, e você vem para cá. Então, vamos. O que você está falando, John? Eu estou falando que onde você colocava. Não, na verdade, todo mundo aqui é verbo to be. Am, is or are. Só que agora nós vamos ter que fazer plásticas nele. As plásticas vão fazendo é o seguinte: aonde você colocava is, você vai colocar agora o was. E aonde você colocava are, você vai colocar o were. E não tem mais esse negócio de três caras. I am, you are, he is. I am, you are, he is. Acabou esse de am, is ou are. No passado, onde você falaria I am, você vai falar também o was também. Pronto, facilitou. Não tem mais três caras, três situações. Está mais fácil para nós. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui a fonologia aqui embaixo para você. Olha lá, ó. Esse cara vira. Vou tentar fazer aqui menor. Não vai caber, não. Olha lá. Ele vira was. E. Vou ver se é por fora. Ele vira was. Aí vermelho, que é a fonologia. Vou encostar aqui mais perto. Olha lá. Was. Was.
E agora vira isso aqui, vai virar were. Were. Eita, deu errado o botão. Olha lá. Were. Refresh aqui, peraí. Olha lá. Aonde era is vai virar was. Aonde era am vai virar was. E aonde era are vai virar were. Eu coloco questão de were para você sentir uma facilidade. Na realidade, esse cara aqui, o ideal é falar com som de A, ó. Were. Were. Pronto. Quando você associa isso aqui, a coisa fica mais fácil. Então, o que você está falando, John? Estou falando que o verbo to be vira was, vira were, no passado. Precisa ter uma forte postura mental para você não confundir com quem? Com where. Menor. Repara, esse cara aqui, ele é were. Esse cara aqui, ele é quem? Ele é onde? Onde você nasceu? Esse cara aqui, ele é quem? Pam, 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 pam. Ele é where. Abertão, ó. Where. Então, agora, você vai ter que ter essa forte postura mental para entender que nem tudo que reluz é ouro, algumas coisas você precisa começar a resolver em sua cabeça. Mas isso aqui é assunto para outro dia, tá bom? Então, vamos entrar aqui na brincadeira real, de fato. Vou colocar esse celular para carregar aqui, senão eu vou ficar no escuro. Ó, vamos lá. Qual é o fato real? Não, nós não estamos entrando nesse negócio de was e were, não, porque só estou te mostrando que agora o Simple Past as coisas vão modificar. O que você a vida toda conhecia como be, ser, estar, vai virar agora o was e o were. Pronto. Essa é a informação que eu queria falar com vocês. Gente, eu faço essa pergunta sempre, aqui, ó, quando eu estou dando exemplo, eu falo bem assim, ó. Se eu pedir qualquer um de vocês para abrir o microfone, e eu não vou pedir, mas se eu abrir, você fala assim, ó, lê comigo aqui, tenta ler comigo. Eu vou falar assim, ó. Ontem eu andei o dia todo no sol, fiquei o dia todo no sol. Hoje eu amanheci com muita... Ninguém tem dificuldade de falar sede. Deixa eu aumentar para você ver aqui, ó. Sede. Ninguém tem dificuldade de falar sede. Aí eu falo, por favor, daria para você ir lá dentro da empresa e me trazer um copo com água? Daria para você ir lá da empresa e me trazer um copo com água? Na onde? Na sede. Ninguém sofre para falar isso. Sede, sede. Ninguém sofre. Por quê? Contexto. A minha questão toda é que eu tenho comentado com vocês. Se eu te perguntar aqui, ó, ninguém vai saber me explicar por que esse é aqui é sede e por que esse é aqui é sede. Ninguém saberia me explicar. Porque não é função suas. Entendeu? A explicação é que vem do latim. O latim é esse mesmo. Olha lá, ó. Tudo posso, se eu não cair no poço. Olha para você ver aqui, ó. Essa palavra aqui. Ela é, em parte, osso, em parte, osso. Mas a minha fala aqui é, por que esse O aqui, você sabe que ele é aberto, posso, e esse aqui você sabe que ele é fechado, poço. Não tem nenhum acento. Como é que você sabe? E vou te apertar um pouco mais. O cachorro saiu na rua e voltou com um osso na boca? Foi com um osso? Ou foi com um osso? Foi com um osso. Aí eu te falo, ó, só o fato de eu colocar o P aqui, vai virar poço, mas se eu tirar o P, vira osso, e você não sofre, e não tem nenhum acento. Osso, osso. O que você quer dizer com isso, John? Estou querendo dizer para você ter calma. Porque você vai chegar nessa expertise em inglês também. De fazer as coisas, não sei nem explicar, mas eu sei que é assim. Basta você ter paciência para continuar no caminho. E aqui eu estou te pedindo paciência, que nós vamos entrar agora na parte que você precisa entender. Olha lá, ó. Em inglês, o contexto é tudo. É tudo. Contexto é tudo. Se você estiver andando nas ruas de Nova York, meio-dia, e alguém te ligar e falar assim, ó, vai ter o jogo hoje do Galo, do Cruzeiro, do Flamengo e do Fluminense, do Internacional e do Grêmio, e se você falar assim, vai ter? Rapaz, esse jogo vai ser uma bomba.
Você terminou de falar a palavra bomba no centro de Nova York, quando você olhar para o lado, já tem 3 policiais em cima de você. É um nos braços, outro te aperta no seu pescoço e outro nas pernas. 3 polícias. Dentro de Nova York, da bomba, o contexto lá não te ajuda. Não faça isso. Certo? Certo. Beleza. O que acontece? Os advérbios e locuções adverbiais vão te ajudar muito. Quem são esses caras? As locuções de tempo, os advérbios de tempo. Eles realmente vão ajudar vocês a compreender melhor essa questão de aplicar quem. Por quê? Repara, ontem, olha lá, ontem, antes de ontem, semana passada. É passado. Então, lá, ó, as palavras são o quê? Yesterday, yesterday, the day before yesterday, last week. Estes caras aqui vão te ajudar a ter a noção de que estamos falando do passado. Sem ele, realmente não tá. É rara a palavra que pode fazer esse movimento. Como assim, John? Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Mesmo que eu chegue no lugar e coloque só assim, ó lá, ó, vou colocar aqui, ó. Eita, ó lá, ó. Alugado. Pronto. Coloquei a palavra na plaquinha lá, bati lá, tuf, tuf, e saí. Você já sabe que aqui já passou o tempo. Não dá para você fazer mais nada, já está alugado. Se eu coloco aqui, alugando, ao dedo gordo, alugando, alugando, olha lá. Então, eu já sei que esse ando aqui me dá uma informação, esse ado aqui me dá uma outra informação. Então, são poucas as formas verbais que elas sozinhas te dão um contexto. Alugando, alugado. Você passou hoje alugando, amanhã alugado, você não tem nem, já alugou. Só uma palavra. Pronto. O que eu estou querendo te dizer é que a partir de agora, nós vamos precisar muito usar a questão do contexto verbal. Bom? Bom, aqui está falando de verbos regular, de verbos simple past, verbo simple past. Aqui nós estamos falando, então, das afirmativas lá ó, do verbo to be, ser, estar lá. Ó. I was, eu era, ou eu estava ali, nós estávamos ali, ele estava, veja bem, ó, o que aconteceu? Vou mudar de cor para você ver aqui, ó lá, ó. Ó lá. Was there, pronto, depois virou were there. Ó lá. Were there. Só tem 2 caras agora. Se antigamente tinha I am, you are, he is, agora só o was e o were. Decorar quem é para quem é só essa questão. Quem é para quem? Só isso. I was, you were. Olha lá. Deixa eu tá errado aqui. Aqui tem que mudar para amarelo. E aqui mudar para azul. Olha lá. Was, were. O que você fala, John? Você precisa começar a acostumar cada um no seu quadrado. Quem é quem com quem. Isso aqui, do mesmo jeito que você teve que decorar I am, you are, he is, she is, nananã, você não teve que decorar? Teve. Pronto. Mesma coisa agora. Terás que decorar isso também. Beleza. Vamos adiante. Agora nós vamos entrar aí, ó. Não vou nem perder tempo com isso aqui, ó. Verbo to be no passado, porque você já sabe que é there was. Olha lá, ó. Onde era there are, vira there were. Onde era there is, vira there was. Mesma coisa. Negativa was not, vira wasn't. E were not, vira weren't. Isso aqui é um jogo de palavras. Substituir por in. A interrogativa é, pronto, comece com o verbo. Então, não vou... Isso aqui lá só pegar a aula do there to be que eu acabei de falar e substituir para there was. There is, there are, there was, there were. Nós vamos agarrar agora nesse negócio aqui, ó. Nessa parte que é a parte importante. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui não. Aqui. Conhecendo o universo dos verbos, essa aqui é a parte mais elementar e necessária que vocês podem começar a usar. Então, a partir de agora,
Nós vamos dedicar um tempo a vocês entenderem isso aqui. Não vamos demorar muito tempo, não, porque é uma questão de começar a usar para depois definitivamente entender que se não usar não tem jeito. Então, eu preciso te apertar nesse começo, porque senão você vai querer correr, mas depois você vai entender que não tem jeito de viver sem entender desses caras. Verbos regulares. Então, vamos entender agora aqui. Vamos falar agora de verbos regulares. Fácil demais, uma delícia mexer com eles, não tem nada de difícil. Por que não tem? Porque o que acontece? Ele só tem que colocar a partícula ED. ED. Moleza, mamão com açúcar. Aqui, ó, você tem uma dificuldade, porque quando você olha para cá, nesse primeiro momento, você não consegue ver como é que eu faria para jogar ele no passado. Então, o Tiju está falando, olha lá, repeated, ED, repeated. Que conversa é essa, John? Olha lá, verbos regulares, basta você colocar o ED. No passado, ele foi. Ou seja, ele é repeat, repeated, repeated, belong, belonged, belonged. Mas agora entra a questão da identificação. E eu preciso que vocês identifiquem. À noite, todos os gatos são pardos. Eu preciso que você comece a identificar os gatos, dar nome aos bois. Como assim? Vou pegar uma parte mais selecionada aqui. Repara aqui, ó. Infinitivo, infinitivo, simple past e past participle. Não sofra. Vou te explicar isso aqui calminho agora. Não precisa nem sinta de sofrer. Olha lá, ó. Vou explicar isso agora aqui com a maior tranquilidade do mundo. Ó. Eu vou pegar aqui um outro recorte para poder ficar mais fácil para me explicar isso detalhadamente. Assim que eu achar. Achei. Olha lá, ó. Repara, esses caras aqui, ó, nas formas dos verbos, as formas dos verbos regulares. Repara aqui, eu quero te mostrar. Ó. Verbos regulares. O que acontece? Se não tivesse, é por isso que eu queria depois, se a gente pudesse mexer no Zoom, eu tava fazendo umas coisas, fica mais fácil mexer com o Zoom, 1000 vezes mais fácil com o Zoom. Depois tem que ver, esse ano é o ano de você investir mais na sua internet aí, viu, pessoal? Pra gente poder mexer mais com o Zoom, dar um esforcinho aí a mais, trabalha um dia a mais, 2 horas a mais, pra você ter uma hora extra a mais, só para você poder pagar uma internet melhor, pra gente mexer com o Zoom. O Google já deu o que tinha que dar. A gente precisa fazer umas coisinhas, agora eu preciso fazer uns movimentos pra gente... É bem melhor mesmo, viu, professor? Tem muito mais opções. Não, pois eu já tô até esquecendo como é que mexe com o Google. Eu só estou dando aula para outras pessoas no Zoom. Então, eu gostaria de vocês investissem um pouco mais aí, pessoal, e a gente trabalhar com o Zoom, porque realmente ele é melhor, tá bom? Me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Fica mais fácil eu te ensinar as coisas trabalhando com o Zoom, tá bom? Mas vamos lá, ó. Infinitivo. Qual que é a marca de infinitivo? Você já teve essa aula comigo lá atrás. Ar, ir, ió. Verbos que terminem em ar, ió. Ou seja, repetir, pertencer. Todos os verbos no infinitivo têm que ter antes dele a partícula tu, o que te dá um contexto. Ei, tá com tu antes? É infinitivo. Os verbos no passado não tem ninguém com ele. Então, entrou o repeat aqui, então já sabe, é pertenceu. Repetiu. Agora, os verbos do particípio passado, por que você tem que entender que é particípio? Porque você já vai saber. Particípio, pá, termina em ado ou em ido, no português. Só isso. Particípio é o quê? Termina em ado ou em ido. Tá bom? Tem umas pessoas que têm... Eu tenho uma certa mágoa de alguns professores que quando falava, ó, vamos estudar agora o passado dos verbos. E aí, repara, ó, quando você fala, que só para você ver aqui, ó, passado dos verbos. Passado não, passado dos verbos. Repara aqui, ó. Repara, a minha tristeza maior com os gramáticos do Brasil é isso. Vou até dar um zoom pra você ver aqui, ó. O menino tá na quinta série. Você já esteve nesse lugar, quinta série. Aí você já chegou lá,
o professor fala assim, pessoal, vamos começar a estudar agora o pretérito. Você fala, uai, é reunião espírita ou é aula de gramática? Que nome é esse pretérito? Olha para você ver como é que o professor faz. Para que isso? Olha lá, aqui já tá até dando a dica aqui, ó. É D, tá vendo, ó? O que eu tô querendo dizer é que no português parece que é feito para você ter medo das coisas. Pretérito, que é isso? Ai, meu Deus do céu. Pretérito é a palavra passado. Pretérito é a palavra passado. Se existia a palavra passado, por que cargas d'água, o miserável professor lá da nossa quinta série, sexta série, tinha que falar a palavra pretérito para parecer inteligente? Só que isso aí dava medo na gente. Você não queria saber o que é pretérito? E não somente por isso, a palavra passado. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, olha lá, ó. Não traga os seus traumas do português para o inglês, porque é 1000 vezes mais fácil para você começar a liberar a mente, limpar a mente. Então, repara lá, ó. O que é o particípio? Particípio é a maneira de falar que os verbos terminam em ado ou ido, só isso. Então, são 3 situações. Infinitivo, simple past, passado simples, eu não falo pretérito, passado simples e passado particípio. O infinitivo tem o tu antes, você já sabe, vai terminar em ar, em é, pular, correr, sorrir, amar. O simple past está sozinho. E o past participio, temos aqui o ado ou o ido. Pronto. Ado ou ido. Pulado, corrido, amado, vivido, nananã. Eu já trabalhei com vocês isso numa aula passada, no negócio de participio. Se você lembrar, a gente já falando sobre isso. Pronto. Os verbos regulares, você vai colocar o ed no simple past e no past participio. Pronto. Então, olha lá, a frase era repetir, repetiu, tenho repetido. Esse tenho tem que aparecer para te demonstrar. Se não tem aqui esse tenho, você ficava perdido. Se é simple past ou past participe. Porque um é pertencer, ou tenho pertencido, tenho gastado, tenho vivido, tenho colaborado, ado ou ido. Para que dá esse ado, tem que ter o verbo ter antes, ou até o verbo estar. Tenho estado reflexivo, tenho estado pensativo, tenho estado cansado. Ado. Pronto. Beleza. Isso aqui é só isso. Verbos regulares, sem entender essa questão de usar que hora que é o to, que hora que é o have. Pronto. Vamos agora para abaixo da linha. Não, deixa eu explicar para vocês aqui. Aqui vai estar na apostila suas. Olha lá. Se o verbo já tem um é, que é o caso do verbo usar, to use, repara, o verbo usar é to use, o verbo estar livre, de se libertar é to free. Pronto. Já tem um é, não vai colocar um terceiro é e colocar o D, não. Basta colocar o D. Isso aqui é inglês, isso aqui não é português, não. É simples. Só coloque o D. Então, vamos lá. Ó. To free vai virar freed. To use vai virar used. Só isso. Só isso. Vogal mais Y. Aqui nós já vimos lá atrás. Se antes do Y tiver uma vogal, não mexe em nada. Olha lá, ele permanece o chamado Y amigável. Destroy, destroyed. Permanece lá, ó. To play, played. Não mexe em nada. Agora, se for um verbo terminado com Y e antes dele vier uma consoante, aí não vai ter jeito para ele, não. Não tem que mandar ele embora. Chama o primo dele e põe no lugar dele. IED. Não era só colocar ED? Era. Pronto. Agora você vai colocar IED. Por quê? Porque o Y foi embora, entrou no lugar dele o primo dele, o I, e entra ED. Então, repara. A regra é colocar ED. Para mostrar que o ED no final me dá essa ideia. Perdão. O ED me dá essa ideia de regular. Verbo regular. Como que eu vou colocar ele, John? Mete ele em todo mundo. Ah, mas já tem um E. Então, põe só o D. Ah, mas tem Y e o Y aqui tem uma consoante. Então, arranca o Y e põe o IED. Mas entra o ED no final. Que vai mudar que você pôs além do ED, o IED. Por causa do Y. Você já fazia isso lá atrás também, lá na apostila 1, página 39. Lidar com essas flexões verbais. Mentira, 52. Lidar com essas flexões verbais, tá bom? Beleza. Agora vem uma partezinha chata, que essa aqui você vai ter que adaptar. Isso aqui é chato mesmo. Aqui, ó. Nos verbos que terminam em consoante, vogal, consoante,
Então, note, repare uma coisa engraçada. Isso aqui, gente, é aquele princípio do oxítono, paroxítono e proparoxítono que eu falo para todo mundo, que só aprendi que contava da direita para a esquerda na faculdade. Eu tenho tristeza de dizer não. Tive professores péssimos de português. Péssimos. Porque eles explicavam, eu não falava. É a terceira sílaba. De onde para onde? Da direita para a esquerda. Ninguém me falava isso. Foi aprender na faculdade esse negócio. Olha lá, ó. Quando tiver consoante, vogal, consoante, olha lá, ó. Consoante, vogal, consoante. São 3 situações. Consoante. A gente fala que é CVC. CVC. Consoante, vogal, consoante. O que você vai fazer? Você vai dobrar a última consoante, repeti-la, dobrou-a, e aí sim você vai entrar com o ED. Tá vendo? Ó? A palavra praticamente muda, triplica de tamanho. Era só plan. Tinha só 1, 2, 3, 4. Vai entrar mais 1, 2, 3 letras. Praticamente triplica. Ó o caso aqui lá, ó. Admit. Consoante, vogal, consoante. Então lá, ó. Consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Olha lá, ó. Consoante, vogal, consoante. Repara, CVC. São 3 crianças na sequência aqui, ó. 3 crianças na sequência. O que você faz? Dobre a última criança, duplique ela, faça ficar gêmeas, e aí você vai acrescentar o ED ao final. Só isso, a regra é só essa. Você já vai conviver com isso, você vai só reparar. Não tem nada de dificuldade. Você vai só reparar naquilo que já está escrito. Não tem exercício aqui, eu não aplico exercício. Complete as lacunas, isso é papagaiada. Você não guarda, na hora você guarda, depois você esquece. O lance é entender isso no meio da briga, que era o texto. Pronto. Esse aqui, pessoal, foi os verbos regulares. Vamos agora para os verbos irregulares. Agora sim, passamos da linha do iceberg para baixo. E, ó, deixa eu mostrar lá a foto para você lembrar lá do iceberg. Bem didático. Ver se eu não apaguei. Apaguei não. Aí, ó. Vamos sair agora da linha da água para baixo. É aqui que fica a parte gigante dele, ó lá, olha. É aqui que o povo esbarra. E aí eu não tô te pondo medo, não. Tô te falando, ó, você tá consciente lá, ó. Você vem, o cara do Titanic tava mirando a parte branca. Olha o que tá por baixo aqui. Aí não tinha como escapar mesmo, não. Ia pra vala. Então vamos lá. O que o tio tá falando com vocês aqui agora? Vamos trabalhar agora os verbos irregulares. E aqui é com tristeza que eu falo que é a parte que filho chora e mãe não vê, e é onde é que os brasileiros realmente largam o barco. Estou falando que vocês não façam isso é bobagem, é simples, não é de tudo simples, é diferente. Então, põe sentido, deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, mais 20 minutinhos de aula a gente fecha esse negócio, tá bom? Essa matéria, ela tem que ser aplicada de uma vez só, sem entrar no clima da questão dos verbos. Olha, verbos irregulares. Vamos mexer agora com os verbos irregulares. É a parte de baixo do iceberg, porque é a maior quantidade de verbos. E aqui nós vamos gastar um tempo fazendo isso aqui. Eu não vou largar desse osso com você enquanto você não conseguir entender esse negócio. Pode ficar tranquilo, porque aqui vai dizer se você vai conversar em inglês como adulto, como adulta ou como uma criança a vida toda, falando de maneira infantil. É aqui que o negócio mora. Se eu tivesse começado, é que a gente tem que fazer. Se eu tivesse começado lá atrás daqui, se com 6 meses tem metade dos alunos, na segunda semana teria já. Então, é um tempo para você vir acostumando com o idioma para chegar nesse lugar aqui. Aqui é o divisor de águas. Quem continua, continua. Quem vai sair, fala, não, é agora que eu vou mesmo. Vou fazer yoga. Tá bom? Então, vamos lá. O que o tio está falando com você? Não é difícil, é diferente. Então, não perca as suas esperanças. Professor. Yes, sir. Uma dica que eu vejo outros professores também dando é simplesmente baixar a lista dos verbos irregulares e repetição. Não tem jeito, não.
E repetindo até gravar mesmo, porque é realmente diferente de todo o resto. Uhum, é isso aí. Correto. Então, o que eu estou querendo falar é que vamos andando, não se desesperem, vamos andando para você chegar onde precisa, tá bom? Eu não vou largar a mão de vocês enquanto vocês não... Quer dizer, até março, né? Depois vamos ver se a gente continua. Mas, de todo jeito, eu não vou largar a mão de vocês enquanto isso não ficar claro, porque aqui que tá o TOD do inglês. É entender essa situação aqui. O TOD está aqui. Entender de verbo. Tudo para trás foi para chegar nesse momento e aqui você vai decidir, não, eu quero conversar em inglês daqui para frente. Vamos lá. Permanece a mesma coisa. Infinitivo, simple past e past participle. Permanece a mesma história. Infinitivo, simple past e past participle. Vou pegar agora um outro xerox, uma outra imagem aqui, ó. Essa aqui, ó. Aquela que tá lá. O que a gente tem que falar aqui? Aquelas mesmas coisas aqui. Repara aqui, ó. Se eu pegar daqui para cá, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Mesmíssima coisa. Vou pegar, vou só recortar aqui, ó, para ficar mais fácil, vou colocar lá, para vocês verem que é a mesma coisa. Quem está aqui desse lado, ó, quem está aqui desse lado, e ó, já vai saber, deixa eu aumentar para cá, e a sua vida depois, vou te mandar isso aqui depois. Olha lá, ó. Ó, você já sabe que o cidadãozinho que está aqui desse lado vai terminar em ado ou em ir, em ar, em er, em ir, em John. Todo mundo que está aqui nessa conjuntura aqui, ar, er, ir, está aqui embaixo. E aqui no outro, cadê a outra imagem? Quem já está aqui em cima vai terminar em ado ou em ido. Pronto. Aqui está o negócio. Entender essa situação aqui é entender todo o resto que precisa, que você tem que tentar firmar estacas do acampamento aí. O interessante é que o primeiro verbo que você aprende no inglês já é irregular. Que é o mais famoso. Sim. É isso mesmo. Pronto, agora eu vou finalizar aqui. A gente voltar para lá, a imagem aqui. Calma aqui. Não, eu vou fazer maior mesmo. Deixar aqui maior. Fica mais fácil de centralizar. Pronto. Então vamos lá. Essa imagem aqui agora, ó. Ó. Então vamos lá. Verbos irregulares. Mesma coisa. Infinitivo, simple past e past participe. Agora, quem está no infinitivo, você já sabe que tem o to antes. Quem está no simple past está sozinho nessa vida. Quem está no participe passado tem o have ou has na base. Pode aparecer outros caras? Pode. Vamos ficar na base. Ou seja, apostar, morder, dirigir. Apostei, mordeu, dirigiu. Tenho apostado, tenho mordido, tenho dirigido. Só isso. Ponto. O que você está falando então, John? Olha lá, na nossa apostila aqui, ó, eu estou falando para você o seguinte, olha lá, ó. Que nós vamos mexer agora com o sistema verbal inglês e aqui vai entrar uma coisa que eu acredito que eu sou a única pessoa que trabalha no Brasil com essa estrutura. Como assim, John? Olha lá. Estamos falando aqui dos verbos irregulares, certo? Eu encontrei essa tabela na Guiana Inglesa e trouxe para vocês. Então, por isso que eu acredito que eu sou o único que trabalha. Quando você chega em qualquer livro de inglês, no final tem lá uma lista de vocabulários e uma lista de verbos. Quando te manda a lista de verbos, tá todo mundo junto. Verbo regular, irregular, bagunçado. Então, o que acontece? Eu já te separei em sua cabeça. Verbos regulares terminam com ED. Verbos irregulares, pronto. Eu separo eles em uniformes, separo eles em biformes e separo eles em triformes. Já vou explicar agora que separação é essa. Triformes. Então, vamos começar aqui agora. Olha lá, ó. Vamos começar aqui agora.
O que é um verbo uniforme? Vou dar um zoom a mais para vocês, não vai dar para você ver a tradução não, mas vai dar para você ver aqui, ó. Ó, verbo uniforme. Tá muito para cá. Aí deu. Ó lá, verbo uniforme. Ele é, ó lá, mesma situação, infinitivo, simple past, past participle. Quem que ele é? Ó lá. Hoje está muito em voga esse verbo apostar. É o quê? To bet. Vai para o passado, bet. Repara. Vai para o participo passado como have bet. Normal. Ó lá. O que já tinha falado? Aqui eu tenho o to. Aqui eu tenho o cara sozinho. E aqui eu tenho o have acompanhando. Vamos pegar o verbo cortar. Olha lá, ó. Vamos pegar o verbo bater. To hit, vai para o passado como hit, vai para o participo passado como have hit. Então, já sei que é bater, bateu, tenho batido. Se eu pegar aqui o verbo, deixa eu ver aqui, ler, olha lá, ó. To read, vai para o passado como read, só muda o som, e have read. É o verbo ler. Eu falaria, ler, leu, tenho lido. Ler, leu, tenho lido. Ponto. Qual que é a marca importante aqui? Todo mundo aqui é put. Olha lá, ó. Put, put. E ó, put, put. Ele é uniforme porque as três caras dele são as mesmas. Put, put, put. Ele é uniforme. Como é que eu vou distinguir, John? Olha o que eu tô falando. Se não tivesse esse tu aqui antes, ó. E se não tivesse esse have aqui antes, você não identificava, não. Não tinha como. Você só consegue identificar essa criança aqui porque aqui antes, ó, você agora tem quem? Você tem um have. E tem um to. Mas ó, na base, ó lá, put, put, put. E aqui, eu pego o professor na internet falando put. Não é put, é put. Put. Nem americano fala put. Isso é coisa que quem fala bus, mas, bus, ônibus, mas, but, acha que é put. Não é. Bus, but, put. Bom? Esse aqui é o uniforme. Vamos agora para o biforme. Repare. Mesma coisa. Eu tenho to para infinitivo. E eu tenho o have para particípio. Eu tenho o have para particípio. Ó. E esse coitadinho aqui tá sozinho nessa vida, com ninguém do lado dele, tá sozinho aí procurando alguém para amar. Não tem. Então vamos lá, ó lá, ó. To beat, beat, have beaten. Qual é a tradução? É uma outra maneira de bater. É diferente de hit e diferente de crash. É um outro jeito de bater. Bater, bateu, tenho batido. Pronto. Agora vamos entender esse negócio aqui, ó lá, ó. To beat, igual. Beat, igual. No participo passado, como é que ele ficou? Beaten. Opa! Das três formas que ele deveria ter, duas são iguais e uma é diferente. Aqui começa o conceito de biforme. Ele é bi. Tá bom? Sem preconceito, pessoal. Hoje tá muito na moda de bi. Pode falar nada, não. Olha lá, ó. Ele é bi. Das três formas, duas mudam. Vamos pegar um outro verbo aqui que vocês conhecem muito bem, ó. O verbo comprar. To buy. Ele é to buy. Vai para o passado como bought. E vai para o particípio passado como have bought. Tradução? Comprar, comprei, tenho comprado. Das três formas, duas se modificam. Ele é o biforme. Tá vendo? Ó, vamos pegar um que você conhece também. Vamos pegar aqui o verbo chegar. Ih, cadê ele? Cadê o to come? Olha lá, ó. Todo mundo conhece ele, ó. Come on. To come. Vai para o passado como came. Olha lá, ó. E volta para have come. Eita. Peraí, John. O que você está me falando? Estou te falando para você ficar atento a esse negócio. Igual, diferente, diferente. Igual, igual, diferente. Não é fixo esse negócio, não. É mais ou menos fixo, mas a maioria também não é assim, não. Então, pode ser que, vamos pegar aqui no começo aqui, ó lá, ó, repara. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. To bring,
To bring, verbo trazer, tá vendo? O verbo trazer. To bring. Olha lá. Brought. Brought. Aí você fala, tá fácil, John. O primeiro é diferente e os dois outros é... O primeiro é igual, os outros é diferente. Não. Olha lá, ó. To bring, brought, brought. To buy, bought, bought. To come, came, have come. Pode ser que pule um e vai para o outro. Fato é que dos três, dois são diferentes. Mas não quer dizer que um é igual, não quer dizer que é nessa sequência bonitinha que tá aqui, não. Ó. Igual eu fiz aqui, ó lá, aqui, amarelinho, aqui, ó lá, rosinha, azulzinho e azulzinho. Ó lá. Esses aqui tem um padrão de comportamento. Esse aqui, não, ó lá, ó. Esse aqui, um é diferente. Vamos ver se tem outro desse jeito aqui. Vamos lá, ó. To dig, dug, have dug. To dream, dream, run. To feed, fed, fed, tá igual. Fell, fed, felt. Fought, have fought. Vou pegar aqui, ver se tem um diferente aqui para você pegar. To hold, held, held. To kit, cat, cat. Knelt, knelt. Laid, led, linked, linked. Learned, let. Light, lit, lit. Lost, have lost. Made, made. Met, met. Paid, paid. Rent, rent. Said, said. Sold, sold. Sent, sent. Shown, shown. Said, said. Slept, slept. Slunk, slunk. Sped, sped. Split, split. Spoon, spoon. Spoiled, spoiled. Stood, stood. Strung, strung. É. Aqui não teve, não. Aqui teve... a média é essa. Esse aqui é diferente. E esses dois aqui são iguais. A maioria dos verbos são assim. Olha lá. O que você está falando, John? Olha lá. Que a maioria dos verbos, o primeiro tem uma cara, os outros dois têm outra. Tá bom? Pode diferir o verbo come on lá. O verbo come. Olha lá. Que o verbo come, ele tem aqui a cara de um jeito. Esse aqui é diferente, mas esse aqui é igual. O primeiro lá. Qual que é a informação? 3 colunas, 2 são diferentes. Quem são esse cara aqui? Esse aqui é o biforme. E agora vamos descer a parte mais baixa do iceberg. Os verbos triformes. Triformes. Volto a dizer. Se você pega um livro de inglês, pode falar de qualquer livro, de escola, qualquer escola. Vai estar lá no final. Lista de vocabulários, lista de verbos, todo mundo embaralhado. Deus me abençoe e encontrei na Guiana Inglesa esse nível de escola, que separa os verbos irregulares em uniformes, biformes e triformes. E é aqui que a gente entra. Olha lá, olha a mesma coisa. Infinitivo, simple past e past participle. Repara. Todos eles são diferentes. Olha o verbo to be aqui, olha lá, ó. Ele é to be no presente, infinitivo, infinitivo, ser, estar, era ou estava, aqui modifica, se lembra? Para quem é is, é was, para quem é are, vira were, e no final tem o estado. É esse cara aqui, olha lá, ó, have beaten. É o mesmo verbo ser, estar, se liga, é o mesmo ser, estar. Mas só que no passado ele é, ó, ser, estar, ó, to be. Era, was ou were, tem o sido, tem o estado. Have been. Olha, o famoso have been, que sempre apareceu, ninguém falava quem é ele, olha ele aqui, ó. O famoso have been. Apareceu para você aqui agora. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Qualquer verbo aqui para baixo, qualquer um deles, 3 caras. Olha lá o verbo beber. Ele é to drink. Vai para o passado como drank, muda de I para A. Vai para o participio como have drunk, muda de A para U. Eu não vou te mostrar agora, porque não é o objetivo agora. Vou te mostrar logo, logo. Que, apesar de parecer, tem um padrão de comportamento que eu vou te mostrar nos próximos capítulos. O que você está falando, então, John? Eu estou falando com vocês que vocês vão ter como ver lá o verbo crescer. Ele é to grow, vai para o passado, muda de O para E, grew, vai para o participio passado, muda de O para de grow aqui, ó, para N no final, grown. Mas é diferente. Tem um padrão de comportamento que eu vou lhes mostrar depois. Pronto. Isso aqui é a nossa aula de hoje, que eu estou fazendo com você.
Isso aqui é a nossa ministração da aula de hoje. Pergunta: alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Sobre isso aqui? Alguma outra coisa? Pode falar. Por quê? O que eu te aconselho? Você vai rever essa aula para você tentar internalizar, que foi muito bem explicada, disso eu tenho certeza. Você nunca viu uma aula como essa sobre verbos, nem certeza que como 2 e 2 são 4. Por que eu tenho certeza? Porque os professores do Brasil são ruins em português. Os professores de inglês do Brasil são ruins em português, eles têm medo de verbos, eles não sabem explicar direito. Então eles correm, explica metade e corre, explica metade e corre. É igual, né? Falei, e sai correndo. Aqui não. Eu tô com vocês desde o começo. Duvido que você viu essa aula em outro lugar desse jeito aqui. E duvido que você já tinha visto esse negócio de verbo uniforme, biforme, triforme, desse jeito tá aqui. Talvez alguma coisa assim, mas igual tá aqui, eu tive que procurar fora para poder achar. O que acontece? Qual vai ser o nosso exercício para casa? Olha, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos começar esse aqui. Veja o que eu tô te falando, tô falando com todo mundo aqui, ó. Esse texto aqui, a história chama-se Run for Your Life. Tá em preto e branco. Devia ter feito colorido, né? Já que aqui dá para vocês ver colorido. Não imprimir fica preto e branco, mas aqui daria para fazer colorido. Mas vamos lá. Run for Your Life. Corra por sua vida. É um texto. Ele tem 13 parágrafos. 13 parágrafos. Cada um de vocês vai pegar um parágrafo para a gente corrigir junto. Vou fazer essa separação aqui hoje e agora. Tá bom? Então, o que vai ser? Como é que vai ser? O primeiro é meu. O segundo parágrafo, eu vou começar a contar do segundo parágrafo para frente. Por quê? Porque eu quero fazer algumas coisas. Então, agora eu pego aqui a lista de chamada, vejo quem está presente. Cadê o Google? Aqui, ó. Vejo quem está presente. E para a próxima aula, qual vai ser a sua função? Agora, só uma. Copiar e traduzir. Só essa. Mais nada. O resto vai vindo nos para frentemente. Então, vamos lá. Deixa eu ver a lista de presentes. Quem estamos? Ó. Ordem alfabética aqui, ó. Flaviane. Depois, Cleise Anne. Depois, Mr. Leônidas. Depois, Marisete. Depois, Mr. Romário. Hugo Madruguinha. Romário. E depois, Dona Valmira. Pode ser que a Valmira, pode ser que ela mude para outro horário, mas até então é esse horário mesmo. Beleza, então vamos lá. Como é que vai ser? Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse texto tem um grupo no Telegram que eu vou colocar para vocês dentro, vou colocar no grupo de vocês, tá? Vou colocar vocês lá e vou colocar para vocês entrarem. Todo parágrafo tem áudio. A narradora britânica, beleza. O que acontece? Olha lá, ó. Flaviane vai ficar com o parágrafo 2, Cleise com o parágrafo 3, Leônidas com o 4, Marisete com o 5, Romário com o 6, Valmir com o 7. Pode ser que outra pessoa apareça, mas até então é isso. Volta para a Flaviane, fica com o 8, Cleise fica com o 9, Leônidas com o 10, Marisete com o 11, Romário com o 12 e Valmir com o 13. Isso aqui, nós vamos começar a corrigir na próxima aula, tá bom? Isso aqui eu vou mandar para vocês aqui, vou tirar a foto e mandar para vocês. Flaviane com o 2 e com o 8, Cleise com o 13 e com o 9, Leônidas com o 4 e com o 10, Marisete com o 5 e com o 11, Romário com o 6 e com o 12 e Valmira com o 7 e com o 13. Como que titio gosta que faça as coisas? Você já sabe. Eu gosto que faz assim, ó. Copia numa linha e traduz embaixo. Você vem aqui no caderno, seu aqui, ó. Vem aqui, vem. Ah, vou apertar aqui para não fazer isso, não sabe por quê? Porque as palavras em inglês é assim e em português é assim. Professor. Pode falar.
Confere aí, porque primeiro você já falado que o meu era o 7, depois o 6. É que você falou que o primeiro seria seu. Eu vou mandar. Vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O primeiro é meu. Eu já comecei contando do 2. Ah, 2, vamos lá, Flaviano, 2, 8. Cleise, 3, 9. Leônidas, 4, 10. Marisette, 5, 11. Romário, 6, 12. Valmíria, 7, 13. Mas eu vou tirar uma foto e mandar para vocês dentro do grupo, tá bom? beleza. Aí o que acontece? Qual que é a tarefa? Copiar e traduzir. Pronto. Terminou de traduzir o seu parágrafo? Terminei. Eu quero que você circule para mim os verbos do seu parágrafo. Então, cada um vai fazer isso aí, ó. Você vai copiar no caderno e você vai, depois que copiou e traduziu, igual o titio gosta. Linha em inglês, linha português. Sabe por quê? Porque na hora que a gente fizer aqui, se você fizer tudo aqui depois de traduzir, além de não ter valor didático, você vai ficar embananado. Traduz para mim. Você vai ficar, peraí, deixa eu procurar. Aí você vai procurar em outro lugar. Não pode. Isso não tem valor didático. O valor didático é, na linha de inglês, é de baixo é português. Linha em inglês, se você for daquelas pessoas que têm um bom coração, deixa até uma terceira linha para fonologia. Essa palavra que não sei falar, não. Vou perguntar de novo como é que fala. Puf, vem aqui e coloca fonologia. É claro que eu não posso colocar na sentença toda, nem no texto todo. Mas uma palavra ou outra que você tiver naufragando na pronúncia, a gente coloca fonologia. Para ficar organizado. Em inglês, em português, espaço. Em inglês, português, espaço. Não tenha dó de caderno. Tá bom? E aí, terminei de copiar, vou te perguntar, Flaviane, Cleise, Leona, Marisete, Romário, quais são os verbos do seu parágrafo? Eu quero ver se você está sabendo o que é um verbo. Quero saber se você consegue identificar. Pronto. Aí, daí para frente, é uma outra experiência que eu vou ter com vocês. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida da lição? Tá tranquilo? Como é que tá a cabeça de vocês aí? Essa aula é puxada? Eu sei que é puxada, mas essa é a hora de vocês essa é a hora de fazer isso. Eu lhes aconselho a rever essa aula que eu vou mandar para vocês mais tarde. Vai ficar gravada lá no Telegram seus. Vocês revejam essa aula, porque aí, alguma dúvida que você tiver, agora você vai anotar, é isso aqui João falou, mas João falou não sei o quê. Agora você pode anotar. Quando for a aula que vem, você pode perguntar de novo, que tá do mesmo jeito. Não adianta eu ficar fazendo revisão disso, porque a aula está gravada. E é bom você vir me perguntar se você tiver dúvida. Porque aí, na sua pergunta, às vezes é a dúvida de outro coleguinha. E aí eu respondo todo mundo. O que eu estou te falando é que é uma informação muito grande, porque vocês nunca viram isso do jeito que eu falei hoje, tenho certeza. Já viu, Mr. Romário, igual eu expliquei hoje? Pode falar a verdade? Olha, eu já passei por umas 3 aulas de verbo irregular, porque realmente é muito complicado. Só que separado assim, como uniforme, biforme, triforme, realmente não. Tá vendo? Normalmente é separado, regular e irregular. Aí Isso. sim. Uhum. Agora, dessa forma aí não, e realmente para quem não tem esse contato, é o primeiro contato, muda muito mesmo. Porque você pode começar ali pelo uniforme, depois ir para o biforme, e aí é o que tiver mais seguro, vai para o triforme. Realmente Isso. ajuda muito. Entendeu? Então, eu estou falando com vocês porque eu sei. Agora, deixa eu te falar. Os professores, todo professor de inglês no Brasil, fala assim: detesta inglês, detesta português. Repara, se você tiver um professor de inglês que você conhece, você gosta de inglês, você gosta de português, detesta. Se ele detesta português, ele correu das aulas de português. Então, na verdade, o que acontece? Se ele detesta português, ele é ruim em português. Então, aqui, isso vai cair meu. Aí, é difícil. Agora foi. Então, se ele detesta português, ele tem medo de português. Então, ele é ruim em português. Ele não sabe dar uma aula dessa. Não sabe. Então, eu estou te falando para você não ter medo. Eu estou te falando, não tenha medo de português. Fique bom nas duas coisas, porque vai te ajudar a longo prazo. Tá bom? Então, qual que é a tarefa de hoje? Cada um, vou passar aqui o seu parágrafo. Vou mandar essa apostila. A apostila está. Eu vou te mandar de 2 jeitos. Com a lista de verbos completa e com a lista de verbos separada. Tá bom? Para você ter esse acesso, para você estar imprimindo e estar lidando. Já peço a vocês para comprar aquele marca-texto. Eu nunca falo uma coisa que eu não uso. Compre o marca-texto. Até, eu não entendi várias coisas não, porque eu uso muito. Então aí ia ficar caro para mim. Eu tenho 3 desse jeito aqui, que eu uso muito.
Se quer comprar, compra por diferente, mas achou um verbo lá? Passa ele. Achou um verbo lá? Passa ele. Você tá bom? Ô, professor. Yes, sir. É igual eu falo, pessoa que acha, principalmente quem tá bem iniciante, acha que inglês é difícil, pega um dia só e vai estudar português para concurso, vai ver o que é difícil. Vai ver que o inglês é facinho. Fato. É isso mesmo. Português é extremamente complexo. Não é uma língua, é um código. Não, Deus é mais. Eu fico fã de quem é de outro país e consegue falar pelo menos um português básico, porque realmente é muito difícil. É muito difícil. Essa conjugação verbal é muito difícil. Ok, meu povo, eu preciso para outra aula, mas estamos juntos, começamos o ano, vamos emendar aí, até março, abril, quando é que vai dar um ano do nosso curso, a gente finalizar esse negócio aí, para ver se a gente vai para um modo intermediário, alguma coisa nesse negócio, vocês vão continuar. De agora, esse aqui, de esse até, fora as aulas de conversação, são 7 textos. Ao final desses 7 textos, não são pequenos, são 7 textos, vocês vão sair, eu vou entregar vocês pronto para um pré-intermediário, sem dúvida nenhuma, tá bom? Mas é aquela questão de ficar até o final. Do mais, reassistam a aula, anotem as dúvidas, e nós vamos semana que vem para a gente corrigir as suas traduções, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau, todo mundo. Tchau, querida Cleise. Tchau, Mr. Romário, Mr. Madruguinha. Flaviane, voltar para as lives lá, hein? Vamos voltar hoje à noite, viu? Hoje à noite e amanhã é maratona, viu? Para voltar em alto estilo. Amanhã a live vai ser que horas, professor? De 7 para frente, de colar direto. Certo. 7 horas da manhã. Tentar aparecer lá. Então Até mais, professor. Bye, bye, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Take care. Take care yourself.